Meu nome é Cariolando Cruz Alves, nasci em Terra Nova, município Careiro. Nasci em 1963, vou interar 60 anos agora, dia 2 de agosto. Vim para o Puraquequara com 12 anos. Na época, na Terra Nova não tinha luz, não tinha nada, só tinha mato e peixe, que tinha muito na época. Meu pai era um pescador que vivia pescando para sustentar 16 filhos. E aí ele bebia muito, era muito violento. Teve 16 filhos, não foi? 16 filhos. Quantos desses sobreviveram? Tem 10. 6 morreu e 10 está vivo. O médico que existia lá era quando era na época ainda estava próximo ainda à ditadura, que a ditadura tinha terminado há pouco tempo, que o exército levava mantimento naquelas balsas, que levava feijão, aqueles feijão grandes, tudo bandado. Aliás, as mercadorias que ele levava tudo era mercadoria de terceira. E a gente, como a gente era uma família muito humilde, e as pessoas de Terra Nova tudo sobreviveu daquilo, entendeu? Em 1971 para 72 deu 3 enchentes bem grandes. E aí foi quando a gente tivemos que abandonar a base e vir para Terra Firme. Na Terra Nova, quando a gente morava lá, a gente tinha uma casa, era muito humilde. As pessoas até pensavam assim, uma casa. Mas não era uma casa, era simplesmente uma palafita, umas coisas que a gente tirava, a gente cortava palha, na época não tinha alumínio, tinha palha. E a gente comprava palha, que o palheiro passava na época na beira do rio, e a gente comprava, meu pai comprava. E a gente partia o tucumã, como é o jauari, e tirava o bucho do jauari, batia e fazia umas paxiúba, que dá-se o nome de paxiúba no interior. Morava naquela casa. A gente não tinha condições de fazer outras coisas, na época era muito ruim. Papai vivia pescando, ia para o lago pescar e trazia, na época tinha muito peixe. Só que assim, ele bebia muito. Ele chegava à noite, ele ia pescar, de dia chegava, ia para o comércio fazer entrega do peixe, mas quando vinha de lá, vinha bêbado. E aí chegava à noite, ele começava a endoidar dentro de casa e botar nós para água. E eu, como eu gostava muito da minha mãe, eu tive câncer de cair na água, atravessar a garapé, ela na frente, eu atrás, e ele com espingarda e andando atrás da gente para querer atirar a gente. Até que certo dia, um senhor por nome Arquimedes, que até hoje ele mora, já morreu, morou na Terra Nova. E aí ele chegou, como ele tinha um comércio, ele ofereceu dinheiro para minha mãe voltar pro município dela, que era Barreirinha. Estava sujeito o papai matar a mamãe. Mas como o casal de primeiro, quando casava, ele casava mesmo e vivia até o final da vida como ela ficou com ele. Viveram 50 anos de casado, apanhou muito, mas não deixou. Que ela dizia que ela tinha casado com ele e só ia largar ele depois que morresse. E pouco tempo a gente tinha para brincar, mas só que eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade. O que você fazia com 7 anos? Capinava quiabo pro seu Arquimedes, capinava quiabo, capinava outros tipos de verdura. E a minha irmã, como era mais velha, ela ganhava 14 cruzeiros e eu ganhava 7 cruzeiros na época. E a gente ganhava aquele dinheiro, entregava na mão da mamãe. E para nós era uma alegria, que a gente comprava açúcar, café, na época não existia saco de plástico, era tudo no papel. Você podia chegar num comércio desse, você comprava 10 centavos de açúcar, 10 centavos de café, era tudo a granel. Escola, eu morei 4 anos no Careiro, na Camboa. Nós fomos para Camboa, antes de nós ir para Aquequara. Passamos 4 anos tomando conta de uma fazenda, que era do seu Jaime Farias. E aí a gente tinha uma aula lá, um colégio. Não era colégio, era numa casa. A professora era por nome Dona Maria Macedo. E aí a gente estudou com ela.
Eu estudei a primeira e segunda série, só que para chegar lá no colégio nós tinha que remar quase 3 horas para chegar onde era o colégio. Tinha que remar contra a correnteza. E a gente ia 4 horas para 5 horas, a aula terminava, a gente voltava para casa. Depois foi para Manaus, ali para o centro. Morei na colônia Vera Machado. Lá nas 15 casas, fez a terceira série. Voltei para o Puraquequara, fez a quarta série no Puraquequara. Daí não trabalhei mais porque não tinha como eu trabalhar, porque a minha família era grande, meus irmãos eram pequenos e eu tinha que ajudar meu pai. Tinha palmatória, tinha... Porque na época assim, você ficava de joelho na porta do colégio, colocava o milho pra gente se ajoelhar em cima. Tinha palmatória, os pessoal pegavam, dia de sabatina, reunia os alunos, ia para sabatina, fazer sabatina. Aquele sabatina é a professora fazendo pergunta. Professor. 2 vezes uma. Aí se tu não acertasse, 2 vezes uma, fulano. Aí a pessoa acertava, bolo nele. E a vida era assim no colégio. E aí depois eles fizeram uma régua. Era bem grande, acho que ela tinha talvez assim uns 2 metros. Que eles batiam de longe nos alunos. Pegasse na cabeça, na costa, não tinha problema não. Tinha que aprender. Tinha que aprender. Silvio Santo, Os Trapalhões. Os Trapalhões era um dos programas antigos. Eu morava na colônia de Vera Machado, talvez eu tivesse uns 12 para 13 anos. Talvez nem tivesse isso. Uns 10 anos. O Gugu, o programa do Gugu naquele tempo era Viva a Noite, Viva a Noite. Esses eram os programas que eles já assistiam. Isso aí é muito velho, isso aí, esses programas. Na minha época que eu cheguei no Puraquequara, só tinha televisão no quartel do Exército. Tinha um senhor por nome Luiz Aurélio. Ele passava na casa do meu pai e pedia do meu pai para me assistir televisão. E eu remava quase 3 horas de remo para ir assistir televisão no quartel. Nós ia 7 horas, nós só botava 1 hora, 2 horas da madrugada. Quando o exército fechava, desligava o motor, que nesse tempo era motor de luz. E a gente ia para lá. A gente passava a noite todinha assistindo esses negócios aí, que ele gostava muito, ele. E ele passava lá, ele gostava de mim, chegava lá. Aí foi o tempo que um senhor por nome José Quirino, que ele era uma pessoa que tinha um dinheiro melhor, né? Tinha um comércio grande para Puraquequara. Ele comprou uma televisão colorida. Aí todo mundo ficou admirado. Deixamos o quartel e ia para televisão colorida. Nesse tempo era preto e branco ainda. Depois começou a aparecer as televisão coloridas. E eu, quando eu comecei a trabalhar, sempre eu falei para minha mãe que eu ia, quando eu começasse a trabalhar, eu ia mudar a vida dela. Ia comprar fogão, ia comprar televisão, esses negócios. E o que eu fiz? Comprei uma televisão preto e branco, com bateria. A gente usava 2, 3 noites. Aí depois tinha que mandar carregar a bateria. E a gente, como a gente gostava de assistir televisão todo dia, a gente mandava de manhã e quando era de tarde o cara já trazia, a gente pagava o carreiro. A gente usava o fogão de lenha, a gente tinha um fogão grande, meu pai fez uns esteios assim, cortou assim uns barrotes assim. Aí fez tipo uma caixa. E naquela caixa lá ele colocou um monte de terra, né? Barro dos lados. E aí fez um fogão, aí colocou assim uns ferros. E aí só que era grande. Quando a gente tirava a lenha, quando a gente ia fazer comida, a minha mãe fazia, botava 3, 4 panelas, porque era grande. Tacava fogo embaixo e o fogo passava da panela, a panela era mais preta do que... Não areava, a gente não areava para que areasse. Todo dia tinha que botar no fogo de novo. Então as panelas tinham 2 dedos de carvão. Né? Só que era uma vida boa. Era uma vida sofrida, mas uma vida boa.